Milionário em pânico descobre segredo surpreendente da filha negra do porteiro. Henrique Leão, o nome que todo mundo na Zona Sul conhecia. Riqueza de encher os olhos, poder que parecia intocável, uma vida na mansão com vista para o mar que parecia eterna. Até que numa manhã pesada de chuva, tudo desabou com a notícia da morte do velho porteiro, Marcos. Mas não era só isso. Rodrigo, o advogado de Henrique, apareceu naquela sala imensa, braço trêmulo, rosto pálido, segurando um documento que parecia liquidar tudo o que Henrique achava que sabia sobre sua vida. Lá, escondida em letras miúdas, uma revelação chocante. Henrique não era só aquele homem de terno alinhado, de contas no banco e jantares caros. Marcos, seu fiel porteiro por anos, guardava um segredo que caiu como uma bomba. Henrique tinha uma filha, Sofia, uma menina que cresceu longe de sua fortuna, longe do luxo, e o que pegou ainda mais, Sofia não só era filha dele, como era negra, fruto de uma relação breve e secre. Um nó, uma mistura de choque e vergonha, uma adrenalina selvagem que não deu tempo para pensar. Quem era essa Sofia? Por que ninguém falou antes? E pior, será que ela queria estar ao lado dele? Enquanto sua cabeça girava, o silêncio da mansão parecia gritar. O telefone tocou, mas Henrique não quis atender. Só conseguia imaginar os murmúrios de sua alta roda. Filha do porteiro? Negra? Será que ele vai aceitar? Sussurravam seus amigos em jantares abafados. No escritório, documentos escorregavam da sua mão trêmula, enquanto o mundo aparentemente perfeito começava a rachar. Mas nem tudo parava por aí. Mal Henrique começou a pensar em como se aproximar dessa filha inesperada. Uma sombra traiçoeira apareceu. Rivais de negócios aproveitavam o baque para mexer nas fraquezas dele. Vazamentos misteriosos, e-mails ameaçadores, algo armado para destruir Henrique e sua imagem impecável. Era como se uma tempestade perfeita tivesse se formado em torno dele, e Sofia era o epicentro daquela confusão. O medo queimava em seu peito, manter a imagem imaculada ou abraçar a filha que ele mal conhecia. O muro entre Henrique e o mundo privado dele rachava a cada passo. E aí, uma reviravolta ainda mais inacreditável. Suspeitas surgiram sobre o passado daquela família. Coisas sombrias que ninguém contou. Sofia poderia estar no meio de um jogo muito mais perigoso do que a desconfiança e o preconceito. Talvez até em risco de vida. Henrique encarava tudo isso, com o rosto marcado pela tensão, as mãos tremendo e a voz presa na garganta. Cada decisão parecia uma armadilha. Uma vida construída sob controle agora era um caos. Será que ele conseguiria segurar essa bomba? Ou as peças do tabuleiro iriam se partir de vez? A mansão, antes tão silenciosa, agora parecia sussurra. E Sofia? Ela estava aí, do outro lado desse novo mundo, distante, ousada, inteligente. Um universo inteiro desconhecido e assustador. O que vai acontecer agora? Henrique vai conseguir enfrentar seus medos? Ou vai deixar tudo desmoronar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na mansão era como uma tempestade prestes a estourar. Henrique, sentado à mesa de vidro, tentava ditar o próximo capítulo da sua vida em meio ao caos que se formava. Sofia, a filha que ele nunca soubera que tinha, era a chave para desatar esse nó. Mas a dúvida e o medo lhe consumiam. Como se aproximar dela? E mais, como explicar toda a mentira que construiu por anos? Todo aquele pensamento estava misturado nas distrações do seu escritório. O telefone não parava de tocar,
e em meio aos sons agudos, um barulho estrondoso cortou a manhã. Algo que caiu na entrada da mansão. Henrique se levantou, o coração acelerado, e caminhou em direção à porta. Quando abriu, o que viu foi um homem, caído, encostado na parede, com um papel segurando a mão ensanguentada. O rosto do homem era familiar, um antigo rival dos negócios, Ricardo, com quem Henrique tinha mais de uma rixa na justiça. O que aconteceu? Perguntou Henrique, a voz tremendo. Ricardo levantou a cabeça lentamente, olhos vidrados, e logo o sussurro do segredo surgiu. Ele balbuciou, quase sem força. Ele sabe, sobre você e ela, sobre a Sofia. As palavras cortaram como facas. O homem estava em perigo, mas Henrique mal conseguia sentir pena. Intrigado e aterrorizado, um nó se formava na sua garganta. O que Ricardo sabia? O que estava prestes a ser revelado? O que você sabe, Ricardo? Insistiu. A tensão crescente. A filha do porteiro. Ricardo tossiu, o sangue escorrendo da boca. Eu nunca pensei que você ia. Você realmente deveria ter cuidado. Ele vem atrás de você. O aviso deixou Henrique em choque. Ele? Quem era esse ele? Antes que pudesse formular uma pergunta, uma explosão surda ecoou vindo da rua. O vidro da janela estilhaçou, e Henrique, pelo instinto, se jogou para o lado. Quando se levantou, viu que um grupo de homens armados invadia sua propriedade. O pânico cedeu lugar à urgência. Ele precisava proteger não só sua vida, mas a de Sofia também. Ricardo, em agonia, tentou se levantar. Os homens estavam se aproximando. E cada momento era uma eternidade. Num gesto desesperado, Henrique virou-se para Ricardo. Onde está Sofia? Gritou, mas foi em vão. Os homens entravam, e a segurança da mansão se transformou em um campo de batalha. Em questão de segundos, um dos invasores apontou a arma para Henrique, enquanto os outros arrastavam Ricardo. Henrique Leão! Gritou um dos homens. Sua voz era fria e autoritária. Você deve vir conosco, ou isso acaba mal para você e sua filhinha. Filhinha? O mundo de Henrique desmoronou. Ele estava prestes a perder tudo, inclusive a chance de conhecer Sofia. Ele não tinha certeza do que fazer. Seria possível que os segredos do passado que acreditava estar enterrados retornassem para cobrar um preço alto? O que realmente sabia sobre Márcio, o porteiro, e Sofia? Ela seria mesmo uma vítima ou havia mais a contar sobre seu passado que Henrique não fazia ideia? Os homens se aproximavam e a vida de Henrique, até ali tão controlada, parecia prestes a se desintegrar. Ele estirou fundo, os pensamentos desencontrados. O que faço agora? Com tudo em jogo. O tempo parou, os olhares fixos, o futuro prestes a ser escrito. E ele tinha apenas alguns segundos para decidir o que fazer em meio a todo aquele caos. Qual seria o próximo passo na sua luta? E ainda mais importante, quem era Sofia realmente? Henrique estava paralisado, o mundo ao seu redor girando em um borrão de caos. Os homens armados entravam. A tensão no ar era palpável. O que faço agora? Com tudo em jogo, pensou. Ele não podia deixar que a história se encerrasse ali. Com um impulso, ele se lançou para a esquerda, ignorando o homem que o ameaçava. Ele precisava encontrar Sofia. Precisava saber se ela estava segura. Os gritos ecoaram enquanto ele se movia, seus sentidos aguzados, o coração batendo na garganta. Em meio à confusão, um ruído diferente se destacou. Algo pesado batia contra o chão no andar de cima. Era como se o tempo tivesse parar. O olhar de Henrique se virou para a escada, onde um pequeno fragmento de madeira quebrada despencou. O estrondo seguido de um gemido arrepiou sua nuca. Ele sentiu o sangue gelar. Num instante de lucidez, a ideia de escapar foi substituída por um ímpeto irresistível de investigar aquele barulho. Ele se virou, notando que os invasores estavam mais focados em Ricardo, que se contorcia em dor no chão. Com um rápido movimento, Henrique subiu as escadas, sem saber o que o aguardava lá em cima. Os degraus rangiam sob seus pés. Cada sonoridade era como um grito de alerta.
Ele chegou ao último andar, ofegante. O que encontrou o deixou sem ar. A porta do quarto de Sofia estava entreaberta. Ele se aproximou devagar. Assim que empurrou a porta, um grito, alta e clara, ecoou pela mansão. Era Sofia. O choque foi instantâneo. Ela estava lá, não sozinha, mas com uma mulher que Henrique conhecia bem. A mãe de seu rival, Viviane. O que ela estava fazendo ali? O olhar de Viviane era frio, desprezando a situação. Sua presença causou uma tempestade de emoções em Henrique. Ali estava ele, prestes a descobrir sua filha. E agora se via enredado em um jogo arriscado que nunca imaginou. "Por que você está aqui?" gritou Henrique, sua voz saindo mais como um rosnado. A raiva, a confusão, tudo emaranhado em seu peito. "Esta é uma reunião de família, Henrique", respondeu Viviane, seu tom provocativo e satisfeito. "Você achou que poderia simplesmente ignorar a menina que carrega seu sangue?" Sofia, em pé, estava entre os dois mundos. Olhos arregalados, mistos de raiva e medo. Ela olhava para sua mãe e para Henrique, como se tentasse entender o que se passava. Uma tensão insuportável pairava no ar. "O que você está fazendo com ela?" Henrique exigiu. "Protegendo-a. E no mundo onde homens como você não a aceitam", respondeu Viviane, com um ar de desdém. "E você sabe que há muito mais em jogo do que uma simples paternidade." Henrique sentiu seu corpo tremer de raiva. "Protegendo-a? De mim?" questionou. E então, a pele dele formigava ao perceber a conexão entre Viviane e os homens armados que invadiram sua casa. A ligação começou a fazer sentido. O plano estava mais perto do que imaginava. Viviane o usara como uma peça nesse jogo. "Ele vem", disse Sofia, a voz mal acima de um sussurro. O homem de quem ela falou, "ele vem atrás de nós." Antes que pudesse processar, um tiro ecoou quebrando a tensão como vidro. O som balançou tudo em Henrique. Ele se atirou para cima de Sofia, enquanto algo quente e molhado escorria em sua perna. O pânico tomou seu lugar. Os homens armados haviam encontrado o caminho. E agora, essa nova verdade, os segredos da família, estavam prestes a prevalecer em um clímax imprevisível. A mente de Henrique girava. Ele estava enfrentando não só uma batalha por sua vida, mas uma batalha espiritual. O que realmente sabia sobre o passado, sobre Viviane, sobre sua nova filha? E quem era ele sem suas riquezas e poder? No meio da tempestade de emoções, Henrique percebeu que o verdadeiro jogo havia apenas começado. "O que você vai fazer agora, Henrique?" A pergunta de Viviane quase cortou o ar. E no momento de claridade, ele percebeu que a resposta poderia mudar tudo. O futuro deles estava em jogo. E a escolha que faria agora poderia selar o destino de todos. A pergunta ainda pairava, pesando sobre suas costas. Quem ele realmente era? Henrique estava paralisado. O mundo ao seu redor girando em um borrão de caos. Os homens armados entravam. A tensão no ar era palpável. "O que faço agora?" "Com tudo em jogo?" pensou. Ele não podia deixar que a história se encerrasse ali. Com um impulso, ele se lançou para a esquerda, ignorando o homem que o ameaçava. Ele precisava encontrar Sofia. Precisava saber se ela estava segura. Os gritos ecoaram enquanto ele se movia, seus sentidos aguzados, o coração batendo na garganta. Em meio à confusão, um ruído diferente se destacou. Algo pesado batia contra o chão no andar de cima. Era como se o tempo tivesse parado. O olhar de Henrique se virou para a escada, onde um pequeno fragmento de madeira quebrada despencou. O estrondo, seguido de um gemido, arrepiou sua nuca. Ele sentiu o sangue gelar. Num instante de lucidez, a ideia de escapar foi substituída por um ímpeto irresistível de investigar aquele barulho. Ele se virou, notando que os invasores estavam mais focados em Ricardo, que se contorcia em dor no chão. Com um rápido movimento, Henrique subiu as escadas, sem saber o que o aguardava lá em cima. Os degraus rangiam sob seus pés, cada sonoridade era como um grito de alerta. Ele chegou ao último andar, ofegante. O que encontrou o deixou sem ar. A porta do quarto de Sofia estava entreaberta. Ele se aproximou devagar. Assim que empurrou a porta, um grito,
alto e claro, ecoou pela mansão. Era Sofia. O choque foi instantâneo. Ela estava lá, não sozinha, mas com uma mulher que Henrique conhecia bem. A mãe do seu rival, Viviane. O que ela estava fazendo ali? O olhar de Viviane era frio, desprezando a situação. Sua presença causou uma tempestade de emoções em Henrique. Ali estava ele, prestes a descobrir sua filha. E agora se via enredado em um jogo arriscado que nunca imaginou. Por que você está aqui? Gritou Henrique, sua voz saindo mais como um rosnado. A raiva, a confusão, tudo emaranhado em seu peito. Esta é uma reunião de família, Henrique, respondeu Viviane, seu tom provocativo e satisfeito. Você achou que poderia simplesmente ignorar a menina que carrega seu sangue? Sofia, em pé, estava entre os dois mundos. Olhos arregalados, mistos de raiva e medo, ela olhava para sua mãe e para Henrique, como se tentasse entender o que se passava. Uma tensão insuportável pairava no ar. O que você está fazendo com ela? Henrique exigiu. Protegendo-a. Em um mundo onde homens como você não a aceitam, respondeu Viviane, com um ar de desdém. E você sabe que há muito mais em jogo do que uma simples paternidade. Henrique sentiu seu corpo tremer de raiva. Protegendo-a? De mim? Questionou. E então, a pele dele formigava ao perceber a conexão entre Viviane e os homens armados que invadiram sua casa. A ligação começou a fazer sentido. O plano estava mais perto do que imaginava. Viviane o usara como uma peça nesse jogo. Ele vem, disse Sofia, a voz mal acima de um sussurro. O homem de quem ela falou. Ele vem atrás de nós. Antes que pudesse processar, um tiro ecoou quebrando a tensão como vidro. O som balançou tudo em Henrique. Ele se atirou para cima de Sofia, enquanto algo quente e molhado escorria em sua perna. O pânico tomou seu lugar. Os homens armados haviam encontrado o caminho. E agora, essa nova verdade, os segredos da família estavam prestes a prevalecer em um clímax imprevisível. A mente de Henrique girava. Ele estava enfrentando não só uma batalha por sua vida, mas uma batalha espiritual. O que realmente sabia sobre o passado, sobre Viviane, sobre sua nova filha? E quem era ele sem suas riquezas e poder? No meio da tempestade de emoções, Henrique percebeu que o verdadeiro jogo havia apenas começado. O que você vai fazer agora, Henrique? A pergunta de Viviane quase cortou o ar. Mas antes que ele pudesse responder, um novo eco reverberou na sala. Um terceiro rosto apareceu no silêncio. Era a mãe de Sofia, a ex-mulher de Marcos, Clara. Ela estava de pé na porta, com um olhar carregado de dor e determinação, segurando um objeto pesado, uma arma, que Henrique reconheceu como sendo do seu tempo de segurança da mansão. Você não pode levar minha filha, gritou Clara, apontando a arma para os homens armados. Sua presença era inesperada, eletrizante. As revelações estavam prestes a desmoronar tudo. O pânico encheu a sala. Viviane, por um momento, hesitou, claramente chocada. A ligação entre Clara e Sofia tornou-se instantaneamente clara. Antes que qualquer um pudesse reagir, um novo disparo cortou o ar. Um clangor metalizado ressoou, e algo em Henrique se quebrou. Ele sabia que a verdade que descobriria a seguir mudaria tudo. Henrique estava paralisado, o mundo ao seu redor girando em um borrão de caos. Os homens armados entravam. A tensão no ar era palpável. O que faço agora? Com tudo em jogo, pensou. Ele não podia deixar que a história se encerrasse ali. Com um impulso, ele se lançou para a esquerda, ignorando o homem que o ameaçava. Ele precisava encontrar Sofia. Precisava saber se ela estava segura. Os gritos ecoaram enquanto ele se movia, seus sentidos aguçados, o coração batendo na garganta. Em meio à confusão, um ruído diferente se destacou. Algo pesado batia contra o chão no andar de cima. Era como se o tempo tivesse parado. O olhar de Henrique se virou para a escada, onde um pequeno fragmento de madeira quebrada despencou. O estrondo, seguido de um gemido, arrepiou sua nuca. Ele sentiu o sangue gelar. Num instante de lucidez, a ideia de escapar foi substituída por um ímpeto irresistível de investigar aquele barulho. Ele se virou, notando que os invasores estavam mais focados em Ricardo, que se contorcia em dor no chão. Com um rápido movimento, Henrique subiu as escadas,
sem saber o que o aguardava lá em cima. Os degraus rangiam sob seus pés. Cada sonoridade era como um grito de alerta. Ele chegou ao último andar, ofegante. O que encontrou o deixou sem ar. A porta do quarto de Sofia estava entreaberta. Ele se aproximou devagar. Assim que empurrou a porta, um grito alto e claro ecoou pela mansão. Era Sofia. O choque foi instantâneo. Ela estava lá, não sozinha, mas com uma mulher que Henrique conhecia bem, a mãe do seu rival, Viviane. O que ela estava fazendo ali? O olhar de Viviane era frio, desprezando a situação. Sua presença causou uma tempestade de emoções em Henrique. Ali estava ele, prestes a descobrir sua filha. E agora se via enredado em um jogo arriscado que nunca imaginou. "Por que você está aqui?" gritou Henrique, sua voz saindo mais como um rosnado. A raiva, a confusão, tudo emaranhado em seu peito. "Esta é uma reunião de família, Henrique", respondeu Viviane, seu tom provocativo e satisfeito. "Você achou que poderia simplesmente ignorar a menina que carrega seu sangue?" Sofia, em pé, estava entre os dois mundos, olhos arregalados, mistos de raiva e medo. Ela olhava para sua mãe e para Henrique, como se tentasse entender o que se passava. Uma tensão insuportável pairava no ar. "O que você está fazendo com ela?" Henrique exigiu. "Protegendo-a, em um mundo onde homens como você não a aceitam", respondeu Viviane com um ar de desdém. "E você sabe que há muito mais em jogo do que uma simples paternidade." Henrique sentiu seu corpo tremer de raiva. "Protegendo-a de mim?" questionou. E então a pele dele formigava ao perceber a conexão entre Viviane e os homens armados que invadiram sua casa. A ligação começou a fazer sentido. O plano estava mais perto do que imaginava. Viviane o usara como uma peça nesse jogo. "E vem", disse Sofia, a voz mal acima de um sussurro. O homem de quem ela falou. "Ele vem atrás de nós." Antes que pudesse processar, um tiro ecoou, quebrando a tensão como vidro. O som balançou tudo em Henrique. Ele se atirou para cima de Sofia, enquanto algo quente e molhado escorria em sua perna. O pânico tomou seu lugar. Os homens armados haviam encontrado o caminho. E agora essa nova verdade, os segredos da família estavam prestes a prevalecer em um clímax imprevisível. Mas então algo extraordinário aconteceu. A porta se abriu com um estrondo. Um novo intruso entrou, um homem alto, com um olhar intenso. Era Marcos, o porteiro. Mas não era o Marcos que Henrique lembrava. Esse homem parecia completamente diferente. Ele estava mudado, com uma aura de poder e determinação. "Chega!" ele gritou. A voz ecoou na sala. Henrique ficou atordoado. "Marcos?" O choque percorreu seu corpo. "Ele não estava morto? O que você está fazendo aqui?" perguntou Viviane, sem entender. "Eu não sou o que você pensa que sou." Marcos olhou diretamente para Henrique. "Eu sempre soube que os segredos de nossas vidas estavam entrelaçados." É hora de revelar a verdade. Enquanto as palavras dele pairavam no ar, Henrique sentiu que o chão desapareceu sob seus pés. Uma torrente de lembranças e emoções o bombardeou. Ele não estava lidando apenas com uma revelação de Sofia. Havia algo muito mais profundo. "O que você quer dizer?" perguntou Henrique, a voz falhando. Marcos sorriu, um sorriso que não era de felicidade. "Seu mundo de riqueza e poder esconde verdades que você não pode imaginar. Sofia não é a única filha." Henrique congelou. O que ele queria dizer com aquilo? Ele olhou para Sofia, que agora estava tão confusa quanto ele. As peças do quebra-cabeça pareciam finalmente se encaixar, mas não da forma que ele esperava. As repercussões da revelação atingiriam todos os envolvidos, e ele não tinha ideia do que mais estava por vir. O que realmente sabia sobre Márcio, o porteiro? E Sofia, ela seria mesmo uma vítima? Ou havia mais a contar sobre seu passado que Henrique não fazia ideia? As palavras de Marcos reverberaram em sua mente, e ele sentiu que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar mais uma vez. O que mais poderia vir à tona? O desespero começou a se infiltrar. O tempo girava em um ciclo incontrolável, e Henrique sabia que cada segundo era crucial.
Como ele enfrentaria as consequências desse novo caos? A verdade poderia ser mais mortal do que qualquer arma. Henrique congelou, os olhos mirados em Marcos, o porteiro, que por anos ele pensara estar morto. A confusão e o nervosismo tomaram conta do ambiente. O que estava acontecendo? Ele não era apenas um porteiro, era parte de um enredo muito maior, e Henrique estava no meio dele sem saber. Tudo parecia prestes a desmoronar de vez. "O que você quer dizer?" Sua voz tremia. O ar estava pesado, como se cada palavra que ele dissesse pudesse quebrar o equilíbrio frágil da situação. Marcos olhou firme nos olhos de Henrique. "Sua filha não é a única verdade que você não conhece. Há outras peças nesse tabuleiro. Você foi enganado. E não apenas sobre Sofia." O coração de Henrique disparou. Como isso era possível? Ele sempre acreditou ter o controle de tudo. Seus negócios, sua imagem, até mesmo sua família. Agora, tudo estava se desfazendo. "O que você quer dizer com isso?" Ele forçou a pergunta, a frustração e o medo transbordando em suas palavras. "Você acha que a morte do meu pai foi um acidente?" Marcos se dirigiu a Sofia. "Eles o mataram para silenciar a verdade. E você está em perigo, Sofia." "Mal!" Sofia gaguejou, a expressão misturando confusão e pânico. A cada palavra de Marcos, a realidade dela parecia escorregar ainda mais. Não era só sobre ela e Henrique. Havia um jogo mortal em andamento. "Eu sabia que você estava envolvido, Henrique." Viviane esbravejou, sua voz cortante. "Mas você nunca pensou que toda essa corrupção te cercaria." Antes que eles pudessem proferir mais palavras, um som estrondoso ecoou na mansão. A porta principal foi arrombada, e os homens armados, que antes pareciam estar em desvantagem, invadiram de novo. Com vozes autoritárias, se espalharam como sombras, armados até os dentes. Henrique, em um ímpeto desesperado, agarrou Sofia e tentou cobri-la. Mas era tarde demais. O primeiro bandido mirou em sua direção. A adrenalina corria como um rio. O tempo pareceu desacelerar. "Você vai se arrepender de nos desafiar, Henrique!" Um dos homens gritou. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, um terceiro tiro ecoou. O impacto foi devastador. Marcos caiu ao chão, a expressão de dor e descrença estampada em seu rosto. Henrique sentiu um choque profundo. O homem que havia se erguido como uma luz na escuridão agora estava se apagando diante de seus olhos. "Não!" Henrique se atirou para perto. Era um instante de desespero e desolação. O que tinha começado como uma luta por uma paternidade desconhecida agora se tornava uma luta pela vida. Sofia gritou, e um do grupo de invasores decidiu mirar em sua direção. Foi como se o mundo tivesse parado. No entanto, antes que qualquer um pudesse reagir, Clara, a mãe dela, apareceu na porta novamente, como uma tempestade, com um olhar adequado para a situação. "Pare!" gritou, sua voz carregada de autoridade e desespero. Com uma mira perfeita, alinhou a arma que tinha em mãos. Um segundo disparo cortou o ar. O homem que estava prestes a atacar Sofia foi atingido e caiu. Mas o que seguiu foi um silêncio absoluto. Todos os olhos se viraram para Clara. Uma figura que sempre parecia tão frágil, agora se mostrava mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Henrique olhou para ela, um misto de alívio e confusão. O que estava acontecendo? A verdade estava em um emaranhado de segredos e mentiras, e Clara revelava uma faceta que ele nunca esperou. "Vamos sair daqui!" ela gritou, uma determinação flamejante em sua voz. "Temos que ir agora." Uma reviravolta completa, segredos se entrelaçando como uma teia, revelações surgindo das sombras. O passado não estava apenas agarrado a Henrique. Ele se estendia por toda a sua vida. As interconexões enriqueceram o drama que agora se desenrolava. Mas ainda havia uma pergunta pairando no ar. O que mais seria revelado? E o que esses segredos significariam para Sofia, para Henrique e para todos que estavam envolvidos nessa trama? A urgência da situação era palpável. Seria a última oportunidade de escapar por suas vidas, ou tudo estaria fadado ao colapso. A tensão estava nas alturas.
Clara, com a arma ainda em punho, olhava para os homens armados como um leão pronto para defender seu território. Henrique segurava Sofia, sentindo que sua vida, até aquele momento luxuosa e controlada, desmoronava. O som do tiroteio ecoava em sua mente, o ritmo do coração disparado tão ensurdecedor que parecia uma música triste ao fundo. Ele sentiu o peso do que estava acontecendo. A vida dele e de Sofia estava nas mãos de estranhos com armas e intenções obscuras. O clima de caos tomou novos contornos. Os bandidos pareciam hesitar, mas antes que isso pudesse criar qualquer esperança, um dos homens armados disparou, atingindo a parede ao lado de Clara. O impacto a fez recuar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Rápido, Clara! Precisamos de uma saída! Henrique gritou, puxando Sofia para mais perto. Mas ele não estava pronto para o que aconteceu a seguir. Nesse instante, tudo ficou em câmera lenta. Um grito cortou o ar. Uma jovem entrou correndo pela porta, e o mundo parou. Era Sofia, mas não a Sofia que Henrique conhecia. Era uma versão mais jovem, mais inocente, com os olhos de Clara. Mãe! A garota gritou, correndo em direção a Clara, que agora parecia completamente desorientada. Uma reviravolta inesperada. Uma irmã perdida? O que estava acontecendo? Henrique ficou em choque, como se tivesse recebido um soco no estômago. Clara, mantendo a arma firme, olhou para a mãe de Sofia com um misto de horror e proteção. Quem é ela? O que você fez, Clara? O tempo parecia estar se esticando e todos estavam congelados, sem saber o que fazer. O silêncio pesado era cortado apenas pelo som da sirene se aproximando, como um sinal de socorro em meio ao caos. Você tem que me ouvir, começava a dizer Clara, mas nesse momento, um dos bandidos agiu rápido. Ele se virou e disparou, atingindo a nova chegada no braço. O grito dela atravessou o ar, um som que Henrique nunca esquecerá. Sofia, a verdadeira, a que ele conhecia, desabou e foi amparada por Clara. A imagem de mãe e filha na mesma cena, unidas pela dor e pela revelação, destroçou Henrique. A mansão, que antes era um símbolo de riqueza e poder, agora era uma jaula de mentiras e desespero. O que está acontecendo? Henrique estava perdido. Sua vida estava em um labirinto de segredos, e as paredes pareciam se fechar ao redor dele. Cada segredo desvendado era como uma pedra a mais no seu caminho. Eles vieram atrás de mim, pai. Eu tinha que vir até você. A jovem, ainda no chão, olhava para ele com uma mistura de respeito e medo. Ai, a palavra soa quase como um eco, voltando à sua mente quando ele mais precisava de clareza. As sirenes agora eram quase ensurdecedoras, e os bandidos estavam se movendo, preparando-se para o que parecia uma fuga em massa. Henrique se virou em direção à porta, mas Clara ainda tinha os olhos fixos na filha ferida. O passado começou a tomar forma novamente, e a verdade do que havia acontecido se desvendava diante dele, jogando mais sombra sobre seu futuro. Sempre soube que você tinha algo a esconder. Viviane, com um olhar enraivecido, lançou a acusação. Mas Henrique estava longe disso agora. Ele se sentiu como se estivesse em um filme de terror, as revelações explodindo como fogos de artifício na noite escura. As palavras de todos se misturavam ao barulho da luta acontecendo, e Henrique estava prestes a entrar em um confronto com tudo ao que acreditava na vida. Ele sentiu um nó na garganta, lembranças de um passado que nunca fez sentido agora se tornando uma. O som ensurdecedor da sirene se aproximando era uma música de fundo para o campo de batalha em que se tornara a casa dele. Com a respiração entrecortada e a adrenalina correndo em suas veias, Henrique fez uma escolha. Ele não iria se deixar levar pelas mentiras, nem por Viviane, nem pelos bandidos, nem pela confusão dos sentimentos que o cercavam. A luta se aproximava, e ele estava prestes a descobrir o que significava realmente ser um pai. Mas a situação já era crítica, e o tempo estava acabando. Poderia tudo isso ser parte de um plano maior? Uma armadilha que ele nunca soube que estava no caminho.
O que mais estava por vir? Qual era o verdadeiro segredo que unia todas essas pessoas e decisões? A única certeza que restava era a ideia de que o desfecho estava mais próximo do que nunca, e cada passo poderia custar caro demais. Henrique estava paralisado. Os olhares fixos ao seu redor pareciam pesados. Cada segundo que passava era como um rugir de um tambor ensurdecedor. A tensão subia, e ele podia sentir o ar apertado ao seu redor. A presença de Clara, a mãe de Sofia, ali diante dele com a arma em punho, era o último fio da sanidade. E a revelação da jovem que gritou "Mãe" ecoava em sua mente como uma calamidade. Mas tudo mudou em um instante. O chão sob seus pés parecia se abrir. Justo quando a confusão estava à flor da pele, uma explosão devastadora reverberou pela mansão. A porta da frente voou em pedaços. Estilhaços de madeira e vidro se espalharam pela sala. Os invasores que estavam hesitantes passaram a agir como um exército em chama. Um caos total. "Não, não, não!" Henrique gritou, o terror subindo pelo seu corpo enquanto corria em direção a Sofia e Clara. Mas antes que ele pudesse alcançar a porta, uma figura alta e encapuzada surgiu, empurrando os bandidos e entoando gritos de ordem. Era um homem que ele nunca esperou ver, alguém do seu passado. O coração de Henrique parou ao reconhecê-lo. "Lucas!" ele exclamou, a voz ressoando carregada de choque. Lucas, seu irmão mais velho, desaparecido por anos, agora estava ali, no meio daquela confusão, um sorriso arrogante no rosto, como se tivesse tudo sob controle. O que ele estava fazendo ali? Por que nunca disse nada? "Surpresa, irmão!" Lucas riu, mas havia uma tensão em suas palavras. "Eu não podia deixar tudo isso nas suas mãos, não depois da revelação que veio à tona." As palavras soaram como veneno nos ouvidos de Henrique. Revelação? O que Lucas sabia? O que ele estava escondendo? A raiva misturada com o alívio deixava confuso. Mas Lucas não estava parado. Com um movimento rápido, ele atirou contra um dos bandidos, um tiro ecoando na mansão. Um grito cortou o ar. O homem caiu e logo outros começaram a revidar. A adrenalina encheu a sala, e enquanto os disparos ecoavam, Henrique percebeu que não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha entre irmãos que estava prestes a eclodir. "O que você quer, Lucas?" Henrique gritou, a voz cortante. "Você está do lado deles? Do lado de quem?" Lucas riu de forma sarcástica. "Não, meu caro irmão, eu tô aqui para tomar o que é meu. Você acha que poderia conquistar tudo e deixar a mim de fora? O que não sabe é que a verdade sobre nossa família é muito mais terrível do que você imagina." A tensão fervia e as palavras de Lucas eram como facas. O laço entre eles, já desgastado pela ausência e traição, agora se tornava um campo de batalha. O olhar de Henrique se voltou para Sofia. Ela estava paralisada. A horrorizada expressão em seu rosto refletia o caos ao redor. "Sofia!" ele gritou, o coração apertando. "Fique perto de mim." Uma nova explosão irrompeu. Desta vez, uma janela estourou ao lado deles. Todos se viraram, o pânico se estabelecendo. E Henrique fez um movimento de proteção em torno de Sofia e Clara, seu corpo se posicionando entre elas e a ameaça. Mas Lucas deu um passo à frente, desafiador. "Você não tem ideia do que está por trás de todo esse conflito", Lucas gritou, a voz carregada de emoção. "Eu sou a chave para liberar a verdade." Henrique sentiu o nó na garganta apertar, a dúvida se instalando. Ele não podia confiar em Lucas, mas havia uma parte dele que queria entender. O passado estava lentamente sendo revelado. Segredos que haviam sido enterrados há tanto tempo estavam prestes a eclodir. E nesse momento, no meio do tiroteio, uma nova pessoa entrou na sala. A figura era familiar e ao mesmo tempo chocante. Era a avó de Henrique, que todos acreditavam estar morta. Com um olhar sereno, ela ergueu a mão e gritou: "A verdade deve vir à tona." Sua voz ecoou na sala, e ao Henrique se despedaçou ao ver aquela figura longínqua. Ela estava ali, no meio daquela confusão, uma linha direta entre passado e presente. Agora o que parecia uma simples batalha por poder e família
havia se transformado em uma guerra de verdades e mentiras, deixando todos em estado de alerta. Henrique ficou sem saber o que fazer. A revelação que Lucas trazia, a presença da avó, tudo parecia uma confluência de eventos tão delicada que qualquer movimento errado poderia estourar como um bombardeio. O que você quer dizer? Ele conseguiu perguntar, cada palavra saindo com dificuldade. A tensão estava acumulada como o ar antes de uma tempestade. E ele sabia que a resposta a essa pergunta mudaria tudo. O que se escondia sob as sombras do passado? E a verdadeira natureza de seu irmão e da mulher que ali se manifestava. Cada momento poderia ser o último de suas vidas. O futuro estava nas mãos de segredos que estavam prestes a ser revelados e... Henrique ficou paralisado. As palavras de sua avó ressoavam em sua mente como um eco interminável. A verdade deve vir à tona. O choque dessa revelação corroía sua confiança, e ele sentiu o coração disparar. O caos ao redor da mansão parecia um filme de terror, mas estava acontecendo de verdade. Ele olhou para Clara e Sofia, ambas com expressões de medo e confusão. A adrenalina pulsava nas veias de Henrique. O que você quer dizer com isso? Ele inquiriu, a voz falhando sob o peso de suas emoções. Lucas avançou, o olhar determinado e um tanto malicioso. Eu sempre soube que você nunca deveria ter herança, Henrique. E agora a verdade está prestes a irromper. Com um movimento rápido, Lucas puxou algo do bolso, uma pequena caixa preta. O tempo parou. Henrique sentiu que tudo se tornara um pesadelo a ser desvendado, e ele precisava saber o que aquela caixa significava. O que isso é? Perguntou, o nervosismo transparecendo em sua voz. A chave para tudo. Lucas sorriu de forma arrogante. O teste de DNA que revela a verdadeira paternidade. Sofia deu um passo à frente, confusa. O que você está dizendo? Você não é apenas a filha do porteiro. Você é parte de algo muito maior e mais sombrio, Lucas respondeu, apontando para Sofia. O seu verdadeiro pai não é quem você pensa. Henrique sentiu o golpe como um soco no estômago. O ar parecia escasso e seu cérebro girava. Tudo o que conhecia estava desmoronando e o passado pareceu se desdobrar em camadas, revelando algo muito perturbador. Você está mentindo, gritou Clara, tentando proteger a filha. Sofia é a filha do Marcos, ponto final. Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma nova explosão irrompeu. A porta foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, mas não eram os mesmos de antes. Eles tinham uniformes da polícia, com distintivos visíveis. A presença deles alterou a maré da batalha. Polícia, fiquem todos no chão! Gritou um dos oficiais, enquanto outros cercavam a sala. A tensão mudou instantaneamente. A sala estava cheia de gritos e confusão. A máfia agora se misturava com a lei. Henrique ainda não conseguia processar o que estava acontecendo. Mas um dos policiais se aproximou dele. Senhor Leão, precisamos que você nos acompanhe. O que está acontecendo aqui é muito maior do que parece. Desconcertado, Henrique olhou para o rosto do policial. Ele parecia familiar, mas não conseguia identificar de onde. Antes que pudesse perguntar, Lucas pulou na frente, aterrorizando o momento. Não, ele não pode ir. Ele é culpado de muitas coisas, Lucas gritou, com uma intensidade que fez todos pararem para ouvir. O policial olhou para Lucas, perplexo. Você vê, Henrique, não é apenas uma questão de paternidade. Há mais segredos na família Leão. Sofia olhou para Henrique, os olhos cheios de confusão e medo. Ela se esquivava, tentando entender quem era seu verdadeiro pai e qual era sua posição nesse jogo mortal. E neste instante, algo sobressaiu. Clara, que havia estado quieta, levantou a voz. Eu vou dizer a verdade. A identidade de Sofia não é o único segredo. Naquele momento, um vazio pulsante tomou conta do ambiente. A ideia de um novo segredo mais devastador que tudo que já tinham ouvido pairava. O olhar do policial se aprofundou, enquanto a tensão aumentava. O que você quer dizer? Henrique pediu, com a voz trêmula.
Clara respirou fundo e, com um olhar de desespero, começou a falar. Cada palavra dela era uma lâmina, cortando o ar tenso da sala. Mas antes que ela pudesse expor a bomba da verdade, um grito cortou o ar. A jovem que havia sido ferida, a irmã de Sofia, havia se levantado e, em meio à dor, soltou a frase que fez a sala tremer. O pai que todos vocês conhecem não é o verdadeiro pai. Henrique sentiu o chão abrir sob seus pés, e a realidade que ele conhecia se despedaçou em uma espiral de confusão e terror. Um eco perturbador reverberou, e enquanto as palavras de sua filha ecoavam na sala vazia, Henrique soube que todo esse tempo ele havia sido apenas uma peça em um jogo muito maior. Ele precisaria desvendar essa teia, descobrir a verdade escondida em meio às sombras. E o que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Henrique estava em êxtase, a adrenalina pulsando nas veias. A verdadeira identidade de Sofia ainda ecoava como um mantra em sua mente. Mas agora não era hora para hesitações. Apenas um destino permanecia: a sobrevivência. Clara, a mãe de Sofia, segurava firme sua arma, seu olhar fixo nos bandidos que invadiam a sala em um turbilhão de gritos e confusão. A tensão era palpável. "O que vocês querem de nós?" gritou um dos invasores, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, os policiais tomaram posição. As luzes azuis piscavam intensamente, fazendo sombras dançarem pelas paredes. O receio se transformou em esperança, mas a verdade estava entre eles, como uma névoa que ainda não se dissipava. "Socorro!" chamava Sofia, enquanto Clara a puxava para perto, o olhar de mãe pulsando entre a proteção e o medo. Henrique sentiu o peso de toda aquela situação. Ele precisava ser forte, precisava ser o pai que Sofia merecia. Os olhos da filha estavam inundados de lágrimas, e ele não suportaria ver mais dor nela. "Usem algo para se proteger", gritou ele, puxando Clara e Sofia para perto da porta enquanto os policiais cercavam os invasores. Mas antes que pudesse sair, Lucas avançou, com um sorriso satisfeito nos lábios. "A verdade não pode ser enterrada para sempre", ele gritou a plenos pulmões, provocando a fúria dos homens armados. E com isso, um tiroteio se instaurou. As balas cortavam o ar, os gritos se misturavam a ordens e choros enquanto todos lutavam por suas vidas. Henrique se preocupava mais com suas filhas. Ele não poderia deixar que nada as atingisse. "Venham, rápido!" Ele empurrou Clara e Sofia para a saída, mas Lucas continuou se colocando em risco, fazendo provocações. "Você realmente acha que pode controlar isso tudo, Henrique? Veja onde suas mentiras o levaram." Henrique respirou fundo e decidiu. Era hora de encerrar esse jogo. Ele puxou Lucas pelo braço e, com um grito que cortou a confusão, exigiu: "Chega, Lucas! O que você deseja? O que quer de mim? A verdade, irmão." "Assim como estamos vendo agora, você não é o único que merece um lugar ao sol." Mas antes que Henrique pudesse responder, a avó dele desabou em lágrimas. "A verdade me atingiu como um raio", ela falou, sua voz embargada. Todos se voltaram para ela, atordoados. A verdade vem à tona, mas a dor que traz, nem todos podem suportar. Então, as sirenes se tornaram mais altas, e um novo grupo de policiais fez seu caminho através da entrada principal, empurrando os bandidos para as sombras. Em meio à confusão, Henrique fez o que qualquer pai faria. Ele agarrou Sofia pela mão e a puxou para bem perto. "Estamos juntos, filha. Não tenha medo", disse, tentando transmitir força através da voz trêmula. Juntos, todos enfrentaram a tempestade. As balas esfarelavam e a adrenalina envolvia Henrique. Mas havia uma esperança em meio ao caos. As verdades estavam sendo reveladas, e cada uma delas trazia uma nova luz. O futuro não era incerto, era uma nova chance. Finalmente a luta parecia perder força. Os bandidos, ao perceberem que estavam cercados, começaram a recuar. A polícia tomava conta do espaço. Entre os gritos e a confusão, Henrique se voltou para sua família.
cuja luta estava acabando. Ele olhou para Sofia e Clara, viu a força delas e sentiu um nó se desfazer dentro de si. Isso foi apenas o começo, murmurou sua avó enquanto olhava para eles. E Henrique concordou. Era uma nova vida, um novo começo. Mais segredos viriam à tona, mais dor seria sentida, mas por agora estavam a salvo. Enquanto se afastavam, Henrique sentiu um dilema claro. Ele sabia que precisaria sempre lutar por sua verdade e pela verdade de Sofia. Afinal, a vida nunca é feita apenas de segredos, mas sim da coragem de enfrentá-los. E agora, pare e preste atenção. Esse é o seu momento de fazer parte dessa viagem incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa nos contar tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o seu chamado. Junte-se a nós nessa jornada e faça sua voz ser ouvida.